Amém. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, conhecendo um pouco da igreja. Como o pastor disse, estou chegando a São Paulo. Eu morava em Belo Horizonte, morei 5 anos em Belo Horizonte. Eu sou natural com a minha família de Belém do Pará, então não sou exatamente de perto, né? De estar longe. Chegamos em São Paulo no finalzinho do ano passado e eu estou na equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Alphaville, lá da IP Alfa. E estou aqui conhecendo vocês, né, conhecendo as igrejas do presbitério. Tem sido muito importante para mim conhecer e poder participar e poder contar com o entendimento de como é que funciona cada igreja. Então, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, dividindo a palavra de Deus. Eu sou casado, tenho 2 filhos, uma menina e um menino. A minha esposa e eu trabalhamos há 18 anos, além dos ofícios pastorais, nós trabalhamos há 18 anos no ministério que tem o objetivo principal, a capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. É a nossa área de atuação. Nós, inclusive, viemos a São Paulo, a IP Alfa, a convite, também para desenvolver esse ministério a partir, não somente na igreja local, mas a partir dela. É um ministério que tem uma abrangência para fora da denominação, é interdenominacional, mas isso tem servido a muitas igrejas. Se você quiser conhecer melhor, na sua curiosidade, ficar curioso, quer saber o que a gente está discutindo, e você pode imaginar que esse assunto é um assunto bastante complexo, controverso e muito debatido, né? A gente fala muito de um monte de questões ligadas a essa área, então você precisa ir ao Instagram. O Instagram é onde você tem a maior quantidade de conteúdo que a gente está produzindo. Então conheça lá no Instagram, joga o meu nome, David. Meu nome é David ou Davi, você escolhe o que você quiser, tá? Mas escreve com D no final, né? Então é David, né? David Riker, R-I-K-E-R, e se pronuncia Hiker. Então são 4 possibilidades, né? Davi Riker, Davi Hiker, David Riker ou David Hiker. É uma confusão. E eu não aguento mais explicar isso, né? Então lá no Instagram você tem todo o conteúdo, uma série de cursos online, e esse é o nosso trabalho que foca a questão como a igreja precisa se posicionar, como é que a família precisa se posicionar para enfrentar a demanda nesta área específica. A palavra que eu queria trazer hoje é uma palavra que ela é um pouco mais geral, ela serve para todos nós, e ela tem sido muito importante no nosso ministério há muito tempo. E eu queria começar lendo com vocês o Evangelho de João, capítulo 1, agora sim o Evangelho de João, né? No capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14. Evangelho de João 1, 14. Tem uma inquietação muito grande, sempre feita, e as pessoas cristãs, né, nós pastores, membros de igreja, a frase que eu mais ouço nos últimos 18 anos, toda vez que chega algum assunto assim mais difícil, né, no campo da sexualidade, é a frase que talvez você já disse, provavelmente você já disse: a igreja não está preparada. Você já falou isso? Não precisa levantar a mão. Mas talvez você já ouviu alguém dizer isso, né? Chega diante de algumas situações, a gente fala assim: poxa, a igreja não está preparada. Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como entender isso. E aí a fala de hoje, a pregação de hoje, eu quero pensar como é que a gente deve, então, lidar com este assunto. Não só este, mas com todos os assuntos que são contemporâneos dos nossos dias, que geram certa inquietação e certa ideia assim: meu Deus, eu não sei como lidar com isso. E esse versículo ele vai ser a base, porque ele fala sobre Jesus e como ele lidou com a realidade ao seu redor. Evangelho de João, capítulo 1, 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus então se fez carne. Jesus era alguém completamente perfeito,
Ele não viveu separado, ele não viveu num monte isolado, ele viveu entre pecadores, entre nós. Ele se fez carne e fez o seu tabernáculo entre pecadores. Então Jesus, ele não viveu numa geração moral, ele não viveu num tempo em que as coisas estavam bem. Inclusive, é comum a gente fazer referência à cidade de Sodoma e Gomorra e dizer assim, nossa, olha como o homem pode ser perverso, imoral. E tem uma fala de Jesus muito emblemática que ele diz que se os milagres que ele operou naquela região onde ele cresceu, Galileia, se ele tivesse operado em Sodoma, ele diz, olha, Sodoma teria se arrependido. Então Jesus, ele dá um testemunho da sua época não muito positivo. Ele chama de geração adúltera, né? Geração adúltera. Ele está dizendo literalmente que a sua geração era pior que Sodoma. Não sei se você entendeu. Ele disse claramente, é uma denúncia muito grave. Olha, vocês ficam falando mal de Sodoma, vocês se acham melhores? Se eu tivesse operado os milagres que eu fiz aqui em Betsaida, Cafarnaum, cidades que conviveram com a pessoa do Filho de Deus, eles teriam se arrependido e vocês não se arrependem. Vocês não se arrependem. Então Jesus não viveu numa era melhor que Sodoma, e não, essa ideia também que era melhor do que hoje, talvez a gente esteja equivocado. O coração humano era um coração caído. É claro que coisas evoluíram, coisas do ponto de vista social, coisas se agravaram, eu entendo isso. Situações vão se tornando cada vez mais perniciosas. No entanto, a essência do ser humano é a essência caída. Um coração adúltero, imoral, que produz, o que contamina o homem, não o que entra, é o que sai do coração humano, uma série de coisas. E esse Deus se fez carne entre essas pessoas. Ele não se isolou, ele não ficou distante, ele habitou no meio de pecadores, a ponto das pessoas poderem ver a glória de Deus. O versículo diz, vimos a sua glória. Então Jesus, ele era a luz que iluminava aquela região, enquanto esteve no corpo físico, a glória do único Filho de Deus. E aqui João caracteriza a pessoa de Cristo, a sua atitude, a própria glória de Deus com duas palavras. Eu queria que você olhasse para o finalzinho do versículo e diz, olha, Jesus era cheio, aquilo que ele resplandecia era cheio de graça e de verdade. Então vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse versículo ele serve como resumo de como a gente precisa se posturar, se portar no meio desta geração. Porque nós precisamos olhar para Jesus e perguntar o que foi que ele fez, como foi que ele agiu. Como eu disse, ele não viveu no lugar moral, correto. Ele fez o quê? Eu antigamente, eu fui criado em igreja, né? Meu pai é pastor, meu avô é pastor. E eu sempre ouvi uma frase muito bem intencionada, que era assim, quando você tiver uma dúvida, você precisa perguntar o que Jesus faria. Você já ouviu essa frase? E eu entendo a boa intenção da frase, eu entendo mesmo, eu entendo. Mas eu descobri com o tempo que essa frase, ela tem um problema. Vocês vão entender o problema. É que eu percebi que a pessoa que pergunta, está numa situação X, né? Aí a pessoa pergunta assim, o que Jesus faria? E eu percebi que, invariavelmente, a resposta a essa pergunta era uma versão de Jesus muito semelhante à pessoa que perguntou. Muito parecida com as minhas características e muito parecida com aquilo que eu quero fazer. Com a minha formação, com a minha educação, o que eu acho que é para fazer. Então, a gente às vezes erra porque pergunta numa especulação, né? O que Jesus faria? Aí tem alguém que tem as características A, e aí sai um Jesus exatamente igual, no mesmo partido, ele torce o mesmo time, ele fala a mesma coisa, ele está fazendo exatamente a mesma coisa, porque na verdade a pessoa está em busca de uma versão de Jesus para respaldar aquilo que ela quer fazer. Aí tem a outra pessoa que é o contrário desta aqui, pensa exatamente o contrário, faz exatamente o contrário, e ela faz a mesma pergunta e diz assim, o que Jesus faria? E surge um Jesus idêntico a essa segunda pessoa.
Porque, na verdade, a pergunta não é o que Jesus faria, porque isso gera uma especulação. A pergunta é o que Jesus fez. O que Jesus fez? Quando ele se deparou com pecadores sexuais, com pessoas imorais, o que ele fez? Ele agiu como? Como ele era classificado? Porque aí a gente precisa olhar para o Evangelho. E o Evangelho, esse Jesus do Evangelho, cheio de graça e de verdade, não vai confrontar apenas aquele que está no pecado evidente. Ele também vai confrontar a minha relação com o outro. Talvez eu tenha que aprender também de Jesus, porque eu não estou sabendo lidar com pessoas que estão vivendo em situações que contrariam a palavra de Deus. Então Jesus, olhando para Jesus, o que ele fazia, quem ele era, nós entendemos que esse Jesus que habitou numa geração perversa, filho de Deus, ele era a expressão tanto da graça quanto da verdade. Ele era no que ele falava, no que ele fazia, na maneira como ele conversava com os pecadores. Os evangelhos usam 3 palavras. Ele fala os pecadores, os perdidos e os doentes. Jesus chegou a dizer que ele não veio para os que têm saúde, mas para aqueles que não tinham saúde, né, para os doentes. Então, como é que ele lidava com essas pessoas? Ele lidava cheio de graça e de verdade. Só que essas 2 expressões, elas parecem, numa leitura rápida, antagônicas. Parece que elas são meio contraditórias. Pare para pensar. Quando você ouve a palavra graça, o que vem no seu coração? O que vem no seu coração? Graça. Graça nos remete automaticamente a amor, generosidade, misericórdia, segunda chance, perdão, é ou não é? É uma coisa que nos abraça, que nos acolhe, que nos inclui, que nos afaga. A graça, o amor, a misericórdia são as causas de nós não sermos consumidos. É Deus olhando para o pecador perdido e dando a ele a salvação, sem nenhum merecimento da parte dele, mediante a sua fé. E quando a gente ouve a palavra verdade, não é exatamente isso que vem à mente, né? Se a gente deixar de ser, a menos que a gente seja hipócrita, né? Mas se a gente não for hipócrita, nós vamos ter de assumir que verdade não é uma coisa que a gente gosta necessariamente. Verdade é uma coisa que confronta. Verdade não é uma coisa, não é uma coisa que nos abraça. Ela é uma espada que entra e fere. Há um provérbio que diz que é melhor as feridas daqueles que falam a verdade, parafraseando, do que os beijos daquele que está nos enganando com lisonjas vazias, com elogios. A verdade é uma coisa que dói, não é popular, não é legal. Ela é necessária. Ela é necessária. Ela é fundamental. Ela transforma, mas ela não é uma coisa necessariamente agradável. E aqui a gente vê Jesus refletindo tanto a graça quanto a verdade. E no fundo elas não são antagônicas. Por quê? Porque a graça de Deus, parte da graça, parte do fato de Deus ser um Deus amoroso, é não nos abandonar as nossas mentiras. É falar a verdade. Falar a verdade também é um ato de amor do próprio Deus. É um ato de graça. E uma das verdades sobre Deus, presta atenção, uma das verdades sobre Deus é o fato dele ser amor, dele ser um Deus gracioso. Então elas se complementam. Jesus ele refletia a graça e a verdade no encontro muito fino, encontrando muito perfeitamente as necessidades dos seres humanos, que é tanto da graça quanto de ouvir a verdade que liberta e que nos dá a luz. E, irmãos, ao pensar na igreja, ao pensar em cada um de nós, é nos dado a tarefa também de viver no mundo e refletir a graça e a verdade. A pergunta é, nós estamos fazendo isto? Nós estamos conseguindo fazer isto? Ao olhar para Jesus, nós estamos nos tornando imitadores de Jesus e naquilo que falamos, naquilo que fazemos, quando lidamos, principalmente quando estamos diante do erro. Porque quando está todo mundo acertando é fácil. Principalmente quando a coisa não está legal.
Como é que a gente está olhando? Como é que é a nossa postura? Eu diria que existe na igreja brasileira hoje duas tendências. Então existe a primeira tendência, que é como se você abraçasse as verdades, né? Os mandamentos, e dentro da questão da sexualidade isso é muito forte, né? Então você pega assim, olha, isso aqui que está escrito, e você esquece da graça. Então é como se pulasse numa perna só, né? E usa a verdade e não reflete o evangelho. Isso é possível. Veja como isso é interessante. É possível eu falar versículos e não estar necessariamente refletindo a pessoa que me ouve o evangelho. Embora eu fale versículo, a gente vai falar sobre isso. A outra tendência, também presente, geralmente num pessoal mais novo, que está meio assim, até chateado com essa visão, que às vezes é agressiva, que às vezes a gente poderia chamar de legalista, às vezes muitos, poxa, mas você está sendo muito excludente. Até como reação a isso, é como se a gente pulasse para outra perna, né? E falasse assim, o importante é a graça de Deus. Né? O importante é o amor. Né? Toda forma de amor. O importante é amar. E é isso que vai nos levar a Deus. É uma versão da graça que aí não contém mais as verdades. Que torna as verdades relativas. Na missão de tentar refletir a graça, uma suposta graça. Ou seja, a gente vive, ora aqui, ou talvez uma parte de nós com dificuldade de entender a graça. A outra parte com dificuldade ou com uma certa covardia de falar a verdade. E é por isso que eu estou insistindo. A palavra mais importante aqui, aliás, não está, a gente pode dizer que sim. Na frase Jesus era cheio de graça e de verdade, a palavra mais importante é a palavra e. É a palavra e. Porque não pode ser graça que esvazia a verdade, não pode ser uma verdade que não entende a graça. Porque aí não é o evangelho. Não é o evangelho, é outra coisa. Então eu queria falar sobre esses dois posicionamentos. O primeiro é o que a gente pode chamar de mais legalista, né? Então você fala a verdade, você está correto na sua leitura das Escrituras. Deus criou um homem e a mulher e disse, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. É isso que é a vontade de Deus para a raça humana. E você está correto. Só que, irmãos, como eu disse, é possível a gente falar a verdade como quem lança pedras, como se nós fôssemos superiores, como se nós fôssemos até a fonte da verdade. Então, muitas vezes, por causa da nossa circunstância, a gente tem dificuldade de olhar para certas pessoas e entender que essas pessoas precisam do Evangelho. Precisam do Evangelho. Os discípulos de Jesus, que viram a glória de Deus em Jesus, eles não entenderam isso claramente. Eles também tinham seus problemas. Se a gente olhar para os evangelhos, você vai ver em vários momentos os discípulos com dificuldades de entender que o reino de Deus englobava o fulano. Porque eles também achavam que, poxa, mas aí é demais, né? Poxa, mas aí não dá. Tem um versículo muito famoso, que quando eu era pequeno, na IPAlfa a gente ainda tem EBF. Não sei se aqui tem EBF. Que isso, hein? Propaganda, hein? Tá vendo? Foi tudo calculado. Na EBF a gente usava muito uma expressão, um versículo que diz assim, deixai vir a mim os pequeninos. Vocês já viram esse versículo? Esse versículo é muito fofo, né? Uma coisa assim infantil, né? A gente gosta muito, é bonitinho, né? Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. E eu sempre achava, a igreja achava sempre muito legal, muito infantil, muito bonito. Irmão, esse é um texto que claramente é um dos maiores tapas na cara que Jesus deu nos seus próprios discípulos. Porque eu não sei se você percebeu o que ele está falando. O que ele está falando é muito grave.
O que ele está dizendo é o seguinte: por que você está impedindo pessoas, porque criança é uma pessoa, de se aproximar do reino? Porque literalmente os discípulos estavam fazendo uma barreira entre Jesus e pessoas. Porque na visão dos discípulos, o reino não era para aquele tipo de pessoa, criança. Não as impeçais. O texto chega a dizer que Jesus pega uma criança e coloca no colo. E dá como exemplo a criança para todos os que são do reino. Porque não, é literalmente a ideia de, imagina, eu fico imaginando Pedro, João, Tiago, assim, ó. Aí vem a criança e fala, sai daqui. Tá falando, vai tomar banho. Não tem mãe, não. Ele mandou embora. Porque a visão deles não englobava aquele tipo de situação. Irmãos, pode ser que, por causa de um problema nosso, da gente não entender o que Deus quer salvar, pessoas que a gente não gosta. É grave o que eu estou falando. A igreja, irmãos, não é composta de um pessoal que é legal, um pessoal arrumado, um pessoal que, sabe, de bem. A igreja não é composta disso. A igreja é composta de gente que estava morto nos seus delitos e pecados, e Jesus só foi lá e salvou, e ninguém aqui mereceu. Portanto, tudo que nós somos em Cristo não tem nada a ver com o nosso currículo moral. Não tem nada a ver com a nossa capacidade, com a nossa história, porque eu não fiz o pecado X, eu só fiz o Y. Irmão, então a gente não pode falar da verdade como se nós fôssemos superiores. E olhar para as pessoas e impedir. Será que, porventura, nós não estamos, de alguma maneira, impedindo alguém de se aproximar de Cristo? Porque a pessoa tem alguma característica que nós não temos? Ou a gente quer proteger a Deus, proteger Jesus, e a gente vira secretário do divino, vira assessor. Irmãos, não eram os demônios que estavam impedindo as crianças. Não eram os judeus, os fariseus, melhor dizendo. Não eram os herodianos, não era os romanos quem estava impedindo as crianças. Os discípulos. Porque a visão deles não englobava e não entendia até onde a graça ia. O que a graça abraçava? Por isso que eu disse que ao perceber Jesus, a gente vai ter de perguntar, será que realmente eu entendo o amor de Deus? Será que no fundo, eu não me acho um pouco superior? Será que eu entendo que todo mundo precisa do Evangelho, porque todo mundo carrega a imagem e semelhança de Deus? Será que realmente todo mundo? Será que eu estou disposto a pregar a todo mundo? Em vários momentos os discípulos foram confrontados. Tem um outro episódio, para citar mais um, que eles passam por Samaria. Você sabe sobre o problema com o samaritano, né? Então Jesus estava na Galileia e tinha que descer para a Judéia e ele passou em Samaria. E aí o texto diz que ele não tinha onde pousar, né, dormir, passar a noite. Naquela época, é diferente de hoje. Uma das maiores ofensas que você poderia fazer a alguém era não recebê-lo na sua casa, porque não tinha uma estrutura de hotéis. Então a pessoa estava lá, a caravana de Jesus, e era de praxe, era normal, que as pessoas daquela comunidade recebessem os viajantes, para que eles não ficassem ao relento. E acontece o seguinte, o samaritano era tão... e ele já tinha má fama, né? Sabe quando você fala assim, de onde você menos espera aí que não vem nada? Então, os samaritanos ofenderam Jesus. Eles estavam errados. Veja bem, eles não estavam certos, eles estavam errados. Eles fecharam as casas e Jesus ficou lá. Irmãos, isso deixou João e os discípulos tão revoltados que o texto diz assim, João se aproxima de Jesus e sugere a ele um método. Sugere a ele uma abordagem. Talvez ele falou, estava orando aqui.
Eu tive uma ideia, você teve uma ideia, eu tive uma ideia. Qual é a sua ideia? A gente podia orar e matar todo mundo. Por que você não ora e pede um fogo? Um fogo, um negócio, um churrasco. Um genocídio. Você era o apóstolo do amor, João. Ele se tornou depois, né? Ele estava em processo. Ainda estava no churrasco. Por que a gente não mata todo mundo? Porque esses caras são muito... Eu não posso falar a palavra. Eles são muito samaritanos. Por que a gente não mata todo mundo? Jesus olha para João, o seu próprio discípulo, e diz assim: você não sabe de que espírito nós somos. Eu não vim matar as pessoas. Eu vim salvar. Irmãos, é possível que Deus queira salvar a gente que a gente quer matar. Não, eu não quero matar ninguém. Pois é, irmão, calma. Calma. Nem sempre vai ser fácil entender que a salvação chega a um indivíduo. Nem sempre. É fácil quando está tudo bem. É fácil quando a gente está, sabe? Mas quando é... Eu costumo dizer que é fácil amar ladrão dos outros. E lá na crucificação de Jesus tinha um ladrão do lado que foi salvo, né? Eu fico imaginando, porque boa coisa ele não fez, irmão. Para estar na cruz, Jesus é inocente. Os dois ali do lado, irmão, você pode ficar tranquilo. Que no culto, ele não estava. Ele não estava na EBF. Né, que começa semana que vem, tragam as suas crianças. Estou ajudando. No culto ele não estava. E Jesus olha para o cara e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu fico imaginando o cara que ele roubou. Porque é fácil amar o ladrão dos... Você fica emocionado, mas não rouba o seu Samsung. Você parcelou de 52 vezes. Pagou 3. E o cara levou. É difícil, é quando toca na gente. A gente é fácil amar quando é filho do outro. Uma vez eu conversei com um senhor, ele olhou para mim e falou assim: eu era instrutor na Marinha, eu treinava os recrutas. E toda vez que eu via um rapaz efeminado, eu sabia que ele era homossexual, eu o torturava. Simplesmente porque eu queria. Passaram-se alguns anos, umas décadas, 20 anos. Meu filho disse que é homossexual. Eu não sei o que fazer. Porque tudo que eu sinto é raiva. Eu disse para ele: é bom que você diga o que você sente. Só que a raiva não será suficiente agora. Porque agora não é o filho do outro. Agora é seu filho. Agora tem um nome, agora tem um rosto, agora tem o seu sangue, agora você conhece. Agora este assunto não é mais um assunto teórico, aéreo, da guerra cultural. Agora tem uma pessoa de carne e osso ali. Que você vai precisar manter a verdade e manter a graça, entender a graça. Então, irmãos, quando a coisa vai se aproximando da gente, a gente vai se tornando mais humilde, mais compassivo, na medida que a gente percebe o ser humano carente da graça de Deus. E nos percebemos a nós mesmos como frutos da graça de Deus. Então, o remédio, se eu não consigo amar as pessoas e pregar o evangelho sem fazer acepção de pessoas, se tem gente que eu quero matar como João, se tem gente que eu estou impedindo como os discípulos, eu preciso entender que eu só estou aqui por causa das grandezas da paciência de Deus. 1 Timóteo 1, a partir do versículo 12, Paulo diz assim: eu sou o exemplo, porque dos pecadores eu sou o pior. E Deus me colocou aqui como líder da igreja, Paulo dizendo, para que todo mundo que olhasse para o líder falasse assim: se isto se pode salvar esse infeliz, pode salvar qualquer um. Só que às vezes a gente vai falar versículos
e lida com pessoas e parece que é o inverso. Ao invés de a gente estar numa posição de, caramba, se Deus me salvou, eu não sou, eu estava destinado à podridão do inferno. E não interessa qual é o pecado não, irmão. Ao invés de a gente se perceber assim, como devedor da graça, aquele que não tem autoridade de pegar uma pedra e atirar na mulher adúltera. E só não tem autoridade, porque, irmãos, a pedra da história da mulher adúltera não era uma metáfora. Não era um comentário no Instagram. Estão me atirando pedras. Não, irmão, era literal. Era literalmente uma pedra. Jesus está dizendo, você vai matar? Mate. Se você não dever nada à graça, mate. Então a consciência eu sou, não interessa o meu histórico moral, eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. E essa misericórdia se estende a pessoas que eu tenho dificuldade de lidar. Quem vai ter de aprender a lidar sou eu. Deus salva pessoas que se dependessem de nós, não seriam salvas. E coloca do lado da igreja aí. A igreja não é constituída dessas pessoas porque o pastor quer. Se o pastor decidisse quem seria salvo, imagina, como seria a igreja? Você acha que você estaria aqui? Não sei. Possivelmente sim. É uma pessoa maravilhosa. Mas não é um pastor que decide. Vou abrir uma igreja. Aí ele chega lá e fala assim, deixa eu ver quem vai ser salvo. Você já pensou se fosse assim? Você imagina um negócio desse? Por isso que a igreja é esse negócio, porque ela não tem a ver com o que eu acho quem tem que ser salvo. Quem Deus salvar é meu irmão. E aí, irmão? E agora? Quem Deus salvar, quem entrar aqui eu tenho que receber e não impedir. Para que ele ouça a verdade. Então a misericórdia, a graça precisa ser exercida e ela confronta os nossos preconceitos. E eu quero terminar falando do outro lugar. É verdade, irmãos, e talvez vocês estejam conscientes disso, é verdade, existe uma tendência também muito crescente da história, da ideia, né? De que então basta falar o amor e a verdade e a graça é aquilo que nos dá uma permissão para vivermos todos os nossos afetos e atrações sexuais e comportamentos. Isso não é verdade. Então, Jesus não é uma figura que relativizou a palavra de Deus. Jesus não é uma figura que teve medo de falar algo que fosse desaprovado. Se o que o mundo pede da igreja, é que ela aprove, afirme, teologicamente, moralmente, socialmente, todos os comportamentos sexuais contemporâneos que são populares, isso é impossível de ser entregue. Não dá para ser entregue. A menos que ela se torne uma igreja não bíblica, sem a verdade. Então a verdade importa. Ela precisa ser comunicada da maneira certa, mas ela importa. E eu quero terminar pensando nas famílias. A gente acompanha muitas famílias cujos filhos vivem circunstâncias na sexualidade que colidem com as escrituras, vou colocar dessa forma. E os pais criaram essas pessoas na igreja. E os pais se veem com um tamanho de um problema, porque como é que eu lido dentro de casa? E alguns têm muita dificuldade, inclusive, em tratar bem, começam a tratar mal o filho. Porque a ideia é a seguinte, se eu tratar mal, ele vai entender que eu não concordo. Irmãos, eu entendo muito a dificuldade, eu entendo mesmo. Porque é uma questão muito psicológica, é muito difícil. Porque quando isso acontece, vários processos se desencadeiam na mente dos pais. E alguns, no afã de eu preciso deixar claro a verdade, até criam um abismo e se separam dos filhos. Abre mão, manda embora, se distancia.
Porque a pessoa tem medo de amar e ser interpretado como, o amor ser interpretado como aprovação. Amor, irmão, não é aprovação. Você ouviu o que eu falei? Amor não é aprovação. E talvez essa conversa seja importante ser feita. O que significa amar alguém? Amar alguém não significa aprová-lo. Só que as pessoas vão crescendo, elas vão tomando as suas decisões. E muitas vezes nós, que somos pais, queremos substituir os filhos e tomar no lugar deles. Ou então ter o poder de mudar. O problema é que a gente não muda ninguém. Mesmo falando a verdade, mesmo amando da melhor forma possível, quem faz a mudança do coração é o Espírito Santo. Isso é muito difícil porque é um pouco frustrante. Por que é frustrante? Porque se eu falo a verdade, eu trato da melhor forma, e eu não tenho necessariamente o controle sobre o resultado disto, eu me sinto impotente. Quanto mais eu amo a pessoa, mais eu quero que ela se arrependa. Só que eu não posso produzir o arrependimento. E por isso que a gente tem de entender qual é a nossa missão. A nossa missão é mudar as pessoas. Entrou uma pessoa X aqui, ou minha família está vendo um problema Y. Qual é a minha missão? Eu preciso fazer tudo para mudar essa pessoa. E não é esta a nossa missão. Porque isso não é possível. A gente só vai se cansar, se estressar, tentando fazer o que só o Espírito Santo pode fazer. Qual é a nossa missão? A nossa missão, irmãos, é ser testemunho, é ser para a pessoa o melhor testemunho possível da graça e da verdade. Como Jesus foi. O melhor testemunho possível. Naquilo que eu falo, naquilo que eu calo, naquilo que eu faço, como eu faço. A pergunta é, o que Deus vai me cobrar não é você mudou o seu filho? Você mudou o fulano que foi para um grupo pequeno? E aí, o que você fez? Deus vai me cobrar. Você foi testemunha do Evangelho. Ele olhou para você. E embora imperfeita, você foi uma testemunha da verdade e da graça. Embora imperfeito, as pessoas viram a glória de Deus, como vimos em Cristo, cheio de graça e de verdade, ou viram os seus preconceitos. Ouviram talvez os seus medos. O medo, inclusive, te faz abrir mão da verdade para afagar alguém. Então, que Deus nos dê essa sabedoria. Eu sei que esses assuntos são extremamente complexos. Eu sei que isso aqui é apenas o início de uma discussão. Isso aqui é só o início. E na vida real, a decisão, o time, a palavra certa, esse equilíbrio, eu estou ao mesmo tempo deixando clara a palavra de Deus e ao mesmo tempo entendendo a graça que alcança quem eu tenho dificuldade. Eu sei que isso tudo na vida real, cada situação específica nos demanda muito esforço de pensar 3 vezes, 4 vezes o que eu devo fazer, mas é aqui que a gente começa. A gente começa olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Uma pessoa que não era, uma pessoa que era perfeita moralmente, mas atraía os imorais. E nós que somos imperfeitos, muitas vezes repelimos. Então Deus nos mostra Jesus como aquele que defende a verdade. Ele não mudou as escrituras, ele citou Gênesis, quando falou de sexualidade, de casamento. Mas ao mesmo tempo é aquele que atrai todo mundo. Inclusive aqueles que os discípulos queriam matar, aqueles que estavam sendo impedidos pelos discípulos. Que a gente aprenda de Jesus e Deus nos dê sabedoria todo dia para pensar muito sobre isso e refletir a graça e a verdade de Deus ao mesmo tempo, a todos que nos acompanham. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós precisamos muito do Senhor.
Nós queremos te pedir perdão se no nosso coração há aversões que nos levam a tratar mal certas pessoas, que nos faz agir como os discípulos de Cristo em alguns momentos, nos dá a visão correta do reino, nos dá a humildade e a mansidão de entender que nós somos por causa da graça, nos ensina a amar as pessoas e ao mesmo tempo, Senhor, sem prejuízo, nos dá a consciência da verdade de Deus que não muda. Nós oramos para que em nós haja firmeza da verdade, Deus, e o perdão da graça. Que isso seja o nosso estilo de vida. Abençoa as famílias, abençoa a comunicação, a maneira como a gente lida com os outros e nos ensina a ser como Jesus foi. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos.